Então, nesse vídeo a gente aprende como utilizar produto interno para calcular projeções. A gente vai considerar sempre projeções ortogonais. Então, imagina que você tem um vetor unitário U e um vetor V qualquer. E a gente quer projetar V sobre U. Ou, mais precisamente, fazer a projeção ortogonal de V sobre U. Como é que a gente faz isso? A gente primeiro desenha a reta suporte de U, a reta que dá a direção do vetor U, e aí a gente traça a perpendicular a essa reta, passando pela extremidade, a pontinha da seta do vetor V. O vetor projeção é o vetor que vai da origem até o ponto de interseção dessas duas retas. Esse é o vetor que a gente chama de projeção de V sobre U. Como que a gente vai calcular a projeção? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular a projeção é calcular o comprimento da projeção. Para isso, a gente olha para o ângulo entre o vetor V e o vetor U, e a gente considera o triângulo formado pelo vetor V, o vetor projeção e o trechinho da reta perpendicular que vai da pontinha de V até a pontinha da projeção. Mas o cosseno de θ, o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre V e U, é igual ao lado adjacente do triângulo dividido pela hipotenusa. O lado adjacente, o comprimento do lado adjacente é a norma do vetor projeção. O comprimento da hipotenusa é a norma do vetor V. Então, daí a gente deduz que a norma da projeção de V sobre U é igual à norma de V vezes o cosseno de θ. Note que no desenho, e para que a fórmula seja verdade, a gente precisa que θ seja um ângulo menor ou igual que π sobre 2. Porque se θ fosse um ângulo maior do que π sobre 2, o cosseno ia dar negativo e não faria, a fórmula não faria sentido, já que a norma da projeção tem que ser um número positivo. E a norma de V é um número positivo, então o cosseno de θ vai ter que ser positivo para a norma de projeção ser também positivo. Então, o que acontece se o θ for um ângulo, se o ângulo entre V e U for maior do que π sobre 2? Nesse caso, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente traça a reta suporte do vetor U, o vetor unitário. A gente traça a projeção, a gente traça a perpendicular ao vetor, a reta suporte, passando pela extremidade, a pontinha da seta do vetor V. Só que dessa vez, o triângulo que a gente obtém, a projeção agora está pintada de vermelho nesse triângulo, o triângulo que a gente obtém tem como ângulo interno, que é adjacente à projeção, não o ângulo θ, mas o ângulo π menos θ. Como θ é maior do que π sobre 2, no nosso exemplo, π menos θ é um ângulo menor do que π sobre 2. Então, a gente pode usar a mesma fórmula que a gente usou antes, só que dessa vez com π menos θ. Então, a gente tem que cosseno de π menos θ é lado adjacente sobre hipotenusa. O lado adjacente, o comprimento do lado adjacente é a norma do vetor projeção, e o comprimento da hipotenusa é a norma do vetor V. Então, dessa vez, a gente tem que a norma do vetor projeção de V sobre U é a norma de V vezes o cosseno de π menos θ. Se a gente quiser converter essa fórmula numa fórmula que envolve θ, a gente tem que botar, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que botar um módulo. Então, nesse caso, a gente teria, usando θ em vez de π sobre θ, norma da projeção de V sobre U é a norma de V vezes o módulo do cosseno de θ. Então, como é que a gente define o vetor V sobre U? Para isso, a gente tem que definir norma, direção e sentido. A norma a gente já viu, é a norma de V vezes o módulo do cosseno de θ. A direção é a mesma do vetor U, porque o vetor projeção cai sobre a reta suporte de U. E o sentido? Bom, o sentido vai ser o mesmo de U, quando θ é menor ou igual que π sobre 2, e vai ser oposto a U quando θ é maior do que π sobre 2. A gente pode reescrever isso em termos do cosseno do ângulo θ. Então, a gente pode dizer o sentido é o mesmo de U quando o cosseno de θ é maior ou igual do que zero. É oposto a U
quando o cosseno de θ é menor do que zero. Como U é um vetor unitário, a gente pode então reescrever a projeção de V sobre U de uma maneira mais compacta como o módulo de V vezes o cosseno de θ vezes o vetor U. Note que a norma de V vezes cosseno θ vai ser positiva ou negativa dependendo se o vetor vai apontar na mesma direção de U ou na direção oposta. Então, norma de V cosseno θ controla o sentido correto do vetor. Se o cosseno de θ é maior ou igual que zero, o sentido é o mesmo de U. Se o cosseno de θ é negativo, é o sentido oposto de U. Então eu obtenho uma fórmula mais compacta simplesmente escrevendo para a projeção norma de V vezes cosseno θ vezes U. Só que o vetor U tem norma 1. Então eu posso reescrever o pedaço norma de V cosseno θ como norma de V, norma de U, cosseno θ, porque norma de U não está contribuindo nada, norma de U é 1. Por que eu fiz isso? Porque norma de U, norma de V, cosseno θ, me dá o produto interno entre U e V. Então a fórmula fica, projeção de V sobre U é o produto interno de U entre os vetores U e V, vezes o vetor U, que é uma fórmula extremamente compacta para projeção e é a fórmula que a gente vai utilizar de agora por diante. Então, que propriedades a projeção satisfaz? Então, ela satisfaz duas propriedades extremamente importantes. Então, imagina que U é um vetor unitário e dessa vez a gente tem dois vetores V e W quaisquer do plano. E o que a gente quer fazer é projetar a soma V mais W sobre U. Bom, a gente sabe como fazer isso utilizando a fórmula do slide anterior. Isso vai ser, a fórmula do slide anterior, o produto interno entre V mais W e U vezes o vetor U. Mas o produto interno distribui sobre a soma. Então, usando a distributiva, a gente tem a projeção de V mais W sobre U, na verdade, é o produto interno de V e U mais o produto interno de V e W. Isso é um número multiplicado pelo vetor U. Aí a gente multiplica, distribuindo, usando o fato de que o produto de um escalar para um vetor distribui sobre o vetor. Mas espera aí, o produto interno de V sobre U vezes U e o produto interno de WU sobre U correspondem exatamente à projeção de V sobre U e projeção de W sobre U. Então, eu obtenho no final que a projeção de V mais W sobre U é projeção de V sobre U mais projeção de W sobre U, que é uma fórmula extremamente compacta. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade diz respeito à multiplicação de um escalar por um vetor. Então, pega lambda agora um escalar e a gente quer calcular a projeção de lambda V sobre U. Isso, novamente, pela fórmula do slide anterior, é o produto interno de lambda V por U, tudo isso multiplicado, dá um número multiplicado por U. Mas o produto interno é homogêneo, então a gente pode puxar o lambda para fora, e aí a gente ficou com lambda vezes o produto interno de VU vezes U. Só que isso é a projeção de V sobre U. Então o que a gente fica no final é que a projeção de lambda V sobre U é igual a lambda vezes a projeção de V sobre U. Essas duas propriedades, a gente, para dizer que a projeção satisfaz essas duas propriedades, a gente diz que a projeção é linear. Então, dizer que a projeção é linear significa dizer que a projeção de V mais W é a projeção de V mais a projeção de W e que a projeção de lambda V é lambda vezes a projeção de V. No próximo vídeo, a gente vai ver como utilizar a projeção para construir um sistema de coordenadas no plano.